Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para tirar toda a tristeza, o pecado, e para que um dia nós vamos morar com Ele lá no céu, andar nas ruas de ouro junto com Ele. Bom, o preto eu imprimi o preto, e ficou assim, esse coração. Bom, o vermelho eu desenhei, e eu vou usar esse pincel aqui para mim pintar. Bom, eu já comecei a pintar, porque como é vários, esse eu só delineei. E depois, eu tiro esse daqui de dentro e eu pinto em volta assim. Eu vou fazer em todas as folhas desse tipo, que vai ficar no final assim. Eu tirei de dentro pra vocês verem, é esse aqui que eu pego. Eu procuro qual é o lado que tá mais pra fora, ó. Esse aqui, daí eu vou fazer assim, ó, só fazer assim, uma riscadinha. E vou pintando por fora, pra ficar assim, no final. Beleza? Bom, como eu expliquei, nós vamos precisar de 16 folhas. Do preto, do vermelho e do branco. Então, eu separo 8 assim, que depois eu vou cortar, e 8 assim. Eu coloco de ponta cabeça, assim, na ponta cabeça não, virado pra trás, por quê? Porque eu meço 1 centímetro. Dessa daqui, eu vou cortar 1 centímetro de todas elas. Essas 8 folhas vão ficar menos 1 centímetro. Por isso que você sempre tem que se lembrar de contar e ver se tá as 8 bem certinho. É 8 e 8, que dá 16. Essa nós vamos deixar do lado e essa nós vamos cortar 1 centímetro, beleza? Vamos fazer também com a vermelha. Separamos 8 folhas, deixamos do lado. E essa aqui nós vamos cortar 1 centímetro das 8 folhas que sobraram, beleza? Vai mudar um pouquinho, porque nós vamos separar 12 folhas e não vamos cortar neste momento. E 6 nós vamos cortar 1 centímetro. Aí, quando nós formos montar o nosso livro, você vai ver por que nós vamos cortar só 6, beleza? Bom, essas 8 nós cortemos 1 centímetro a menos. E essas daqui, que são as 8 que sobrou, nós vamos fazer essa marcação. É reto, né? Do meinho para baixo, ó. Pra você ver, a folha sulfite tá aqui, é assim, ó, do meinho para baixo. Não precisa ser igual a minha, mas é mais ou menos assim. Daí, você vai cortar as 8, só esse pedaço. E quando nós formos montar o livro, você vai ver a diferença que vai dar. Bom, esse aqui nós tiremos 1 centímetro. Vamos guardar. E desse aqui, nós vamos fazer esse corte, ó. Essa marcação embaixo e em cima. Aí, vai ficar 9 centímetros que vai ficar inteira. Pode ver, ó. Aqui começa a marcação que vai até lá. E no 9, começa a marcação que vem até embaixo. É só um corte normal, olha só, assim, ó. Vai ficar assim, ó. E assim, ó. Se lembrando que no meio não pode cortar, só os ladinhos. Corta dos 8 e guarda para nós montar o livro. Olha só para mostrar como que ficou. Pode ver que em cima ele ficou menor do que o embaixo. Isso não faz mal. O importante é ter o corte que eu falei, ó. E ficou assim, o vermelho. Bom, as 6 que nós cortemos 1 centímetro, a gente reserva. E nessas outras 12 que sobrou, nós vamos fazer esse corte. Não sei se vocês estão conseguindo ver, vai ser assim o corte, ó. Assim, vai sobrar 9 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vai sobrar 9 centímetros embaixo. E aí, nós vamos cortar as 12, esse corte aí. É um corte simples, não precisa ser sobrando os 9, pode sobrar mais, pode sobrar menos, mas tem que ter esse corte pra dar certo o nosso livro, beleza? Bom, depois de todos os passos que eu mostrei, está separado todas as folhas. Agora, nós vamos começar a montar o nosso livro. Tem que prestar muita atenção nesse passo para você não errar, para dar certo o livro mágico, beleza? Bom,
Assim vai ser a ordem que você vai seguir até terminar todas as folhas que nós temos. Uma branca cortada em cima, uma vermelha reta, uma vermelha com aquela pontinha que eu falei, depois da vermelha, tem uma preta reta desse lado e uma preta cortado embaixo. E assim nós vamos fazer até terminar. Bom, ele vai ficar assim, daí eu separei um pouco, ó, isso embaixo, daí eu faço ele ficar bem retinho e eu vou colocar clips embaixo. Ele vai ficar essa pontinha vermelha, mas não faz mal. Bom, eu vou tentar virar só com uma mão aqui, que eu tô só com uma mão, daí é ruim de virar. Bom, embaixo vai ficar só o branco. Vai aparecer só o branco. No meio vai aparecer só o vermelho. E em cima vai aparecer só o preto. Claro que daí você vai ter que abrir ele bem para ver o coração preto. Você que tem que pegar bem em cima, né? Aí você vai falar para as crianças que antes de nós aceitar a Jesus, o nosso coração era preto, cheio de tristeza, de mágoa, de rancor. Tudo aqui dentro está sujo, com mentiras, palavrões. Mas aí, Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue por mim, por você. Ele verteu lá na cruz todo o seu sangue para salvar a todos nós. Aí, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o nosso coração fica como? Branquinho, como a neve, limpo, sem tristeza, sem mágoa, sem rancor. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso coração fica... Bom, agora eu vou fazer uma capa, para não aparecer essas partes vermelhas. A capa vai ficar maior, aqui assim, um pouquinho maior. E depois eu volto a mostrar como é que ficou. A capa vai ficar tipo igual esse daqui que eu já tenho, ó. Ele vai ficar um pouquinho maior, pouca coisa maior que o livro, para nós poder pegar ele com facilidade e virar assim. Bom, então a capa ficou assim. E daí a gente, para ministrar, você fala do seu jeito. Eu falo assim, ó. O nosso coração, antes de nós aceitar a Jesus como nosso Salvador, ele é um coração sujo, preto, tem tristezas, tem mágoas, que cada vez nos machuca mais. Mas aí morreu alguém na cruz. Quem que morreu na cruz? Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele verteu todo o seu sangue por nós. Não é só pela tia Kelly, é por todo aquele que nele crê. Aí, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a nossa vida, o nosso coração muda. Ele passa a ser branco, como a neve. Todas as tristezas, os pecados, já não estão mais lá no nosso coração. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para tirar toda a tristeza, o pecado, e para que um dia nós vamos morar com Ele lá no céu, andar nas ruas de ouro junto com Ele. Deus abençoe.